Você sempre acreditou em Deus? Não. Eu estudei em colégio católico, né, cara? Tipo, a coisa a maior Da fábrica rebeldia, né? a coisa a maior fábrica de ateu é colégio católico. Nossa, a época de teologia da libertação e do outro lado, renovação carismática, aquelas coisas do violãozinho, assim. Eu já era meio roqueiro, eu achava o violãozinho na missa um negócio brega pra caramba, tá entendendo? Tipo, eu tinha uma relação muito, muito pura com a fé quando eu era muito criança, antes da minha primeira comunhão, que eu ia à igreja e eu via uma liturgia silenciosa, solene. Comia hóstia. Né? Eu não podia comer a hóstia. Aí eu comi uma vez porque eu não sabia que eu não podia, porque eu queria participar daquilo. Eu via aquela fila, via aquela coisa tão solene. É um pãozinho, né? Parece gostoso. É um wafer, né? Eu queria fazer parte daquilo ali e tal. Aí foi passando o tempo, eu fui ficando adolescente, né? E o adolescente ele vai testando as coisas. Tipo, é fácil você, na adolescência, se rebelar contra aquilo que te ama, né? Se você não se rebela na adolescência, você não foi um adolescente correto. Não né? foi você bem. Tá fazendo coisa errada. Não foi bem um Aí adolescente. vai virar um adulto rebelde, que é pior ainda. Uma hora ou outra parece que a rebeldia vem, né? E foi também a época que começou essa coisa da popularização, a igreja tentando ser pop e tal. E eu acho que eu agi meio quase como mina, sabe? Mina quando você tá tentando demais ir atrás dela, quando você tá sendo gado demais, ela não fica meio tipo assim... grudento, sai fora. Pronto, eu fiz esse... A religião era muito grudenta pra você. Eu fui uma rapariga com Deus, Entendi, entendeu? entendi. Fui uma acho que rapariga. todos nós somos, muitas vezes. Sim, né? sim, exato. E aí, foi quando eu comecei a me... Mas eu nunca não tive um desejo por conhecer. Tá entendendo? Eu sempre tive... E eu achava que no meu ateísmo eu estava justamente seguindo esse desejo por conhecer. Talvez você estivesse naquele momento, né? Sim, talvez fosse um processo necessário. Estava, talvez desordenado ali, né? Mas o desejo estava... Aristóteles começa a metafísica dele assim, né? Todo homem tem um desejo inado de conhecer. O que é que ele quer dizer com isso, né? E como isso vai se manifestar nos particulares tem várias vai variar, né? Mas eu sinto que havia esse movimento dentro de mim. E aí eu fui cavando, e era engraçado, cara, que mesmo adolescente, que aí eu virei, eu adorava a ciência do século XIX, eu era apaixonado pela ciência do século XIX. Né? Então, aquilo que começou com Newton naquele barroco lá, e que chegou nas equações de Maxwell e tal, aquilo eu achava incrível, tá entendendo? E eu achava incrível também, a psicanálise, o Dr. Freud, uma espécie de reduzir o homem à máquina ali, tem um determinismo, tem um negócio, e eu achava incrível o impulso também desses homens irem atrás desse. Então, esses caras eram verdadeiros heróis para mim, eles eram tipo Ulisses, né? Uhum. Para mim. Só que foi passando o tempo e o próprio exame histórico dessa época desse cientificismo, você vai ver que ele chegou a uma estagnação justamente por causa desse materialismo, por causa desse determinismo. O materialismo ele é insustentável, porque tudo que a gente faz no dia a dia, pouquíssimas coisas são realmente puramente materiais. Até essa conversa que eu estou tendo aqui contigo, de material eu só tenho acesso aqui à tua fronte. Tu podia ser um dragão de Komodo aí atrás, tá entendendo? Tem uma cauda, tá, não sei o que lá. Sou um reptiliano. Mas eu ajo como se toda a tua potencialidade tivesse aqui, né? Todas as possibilidades que o teu ente pode ter, tudo condensado aqui na hora, assim. E a minha inteligência é capaz de aprender isso e vice-versa, a tua também em relação à minha. E disso, de material, tem pouquíssima coisa. O que seria a definição de material nesse sentido? É só material, as partículas, as coisas que estão aqui dentro O pensamento da seria algo material? Porque ele está acontecendo materialmente através de impulsos eletromagnéticos. Aí é que tá. Tudo vai ter 4 causas. A gente volta para Aristóteles. Você vai ter na manifestação do pensamento aqui, você vai ter mecanismos materiais acontecendo. Essa vai ser a causa material da coisa. Você vai ter a intenção do ser humano em falar tal coisa. A intenção ao usar, você vai ter uma causa que é eficiente. Mas não é material também? A intenção? Não. Ela não foi construída através da matéria, no desenvolvimento das espécies e tal?
sim, você vai ter a matéria ali presente também. Então, não Mas foi você necessário a matéria para desenvolver essa... Sim, eu não estou dizendo que a matéria não vai estar lá. E qual que é? O que Eu tem estou além dizendo da que matéria? forma. Como assim forma? Forma, essa mesa tem forma. Mas não faz Dentro parte dessa- do alimento matéria, a forma dela? Não. Essa forma ela é indissociável aqui da matéria, mas ela existe como possibilidade anterior. Né? Você tem, por exemplo, uma molécula de água, você tem essa proporção de 2 hidrogênios para um oxigênio, né? Ou então no NH3, num grupo nitrogenado, você vai ter essa proporção. Para que a água exista, isso precisa ser ontologicamente anterior, verdadeiro. Né? Alguém teve que Por ter isso- programado que isso poderia acontecer. Isso precisa ser verdade para que a matéria mesmo possa existir. Sim, aí que seria o Deus, né? O cara que pôs o código pelo universo. Isso é o Logos, essa é a definição. As leis que a gente vai descobrindo, né? O que a ciência faz é descobrir leis. Sim. Né? E ela descobre proporções. Ninguém inventou a gravidade, ela sempre existiu. A proporção é a forma, é o que Aristóteles vai chamar de causa material. E dentro do próprio conhecimento, você vai ter o conhecimento material das coisas e você vai ter o conhecimento formal, que é, por exemplo, as regras que eu tenho que usar para fazer essa mesa aqui. Do contrário, não haveria a mesa. E essas regras, elas não são materiais, né? Elas não Elas dá não pra são, você elas pegar antecedem, ela, né? Agora, o que não quer dizer que seja o mundo platônico das formas, entendeu? Tipo, que tem a mesa lá no mundo das ideias e ele se manifesta aqui. Não, as coisas estão ao mesmo tempo acontecendo. É simultâneo. É incrível. Tipo, é algo verdadeiramente maravilhoso que a realidade seja assim. É maravilhoso. Que você vai ter... incrível que existe realidade. E além dessas duas, né? Além da material e da formal e da eficiente, que a gente falou, né? De ter a intenção do agente, né? Você vai ter a causa final, que é cada coisa ter um propósito, né? Tipo, o propósito desse isqueiro acender esse cigarro aqui, tipo, ele não é material. Verdade, ele é teórico, né? É para isso que esse isqueiro, inclusive, se faz como matéria. E ele pode ter vários outros propósitos. Ele pode acender um incêndio, ele pode pôr fogo na floresta, ele pode... Exato. Tem gente... Pronto, o cu foi feito para cagar, tem gente que usa para se divertir. Sim, né? Sim, tá aí, né? É o que chamariam de uma perversão do design, né? Sim. Mas o próprio conceito de design é isso, né? Ele tá pensando tipo, no propósito daquela coisa. Você vê aqui, tipo, a garrafa, tá entendendo? Tipo, ela já tá te dizendo aqui, segura a água. Segura vai ter água. Independentemente da água materialmente estar aqui, não, tipo, já tá, em potência já tá isso. Então, sim, essa potência não é material, e sim espiritual, universal, sei lá. Quer mais água, cara? Eu gostaria. Tu tens um diurético aí ou não? O que é um diurético? Não, tu tem uma cerveja. Não, tu uma tem cerveja ou não? Tu é maconheiro, tu não bebe não, né? Caraca, não sei se tem lá embaixo. Será que tem lá embaixo cerveja? Não sei, eu não sou muito de... Quer dizer, eu bebo, mas não cerveja. Pode pedir uma cerveja aí. Não, tudo bem, não se preocupe não. Aqui eu vou na água. Pô, se eu soubesse que você ia beber, eu adoro beber. A gente podia ter Eu preparado. sempre tomo alguma coisa. Sempre tomo alguma coisinha. Pode crer. Esse papo de discussão sobre realidade, Deus e material ou não é bem interessante, né? Bom, os comunistas dizem que só existe o material e eles estão ganhando força pra caralho aí. Mas eles vivem de uma teoria, né? Que não é material. Sim. Bom, ela é materialista, né? E isso que você mencionou, o grande problema do marxismo não é a teoria econômica furada do valor trabalho. Estava furado já em Adam Smith também, entendeu? Uhum. E os próprios marxistas já perceberam isso, tá entendendo? Tipo, ninguém... Tipo, tirando sal... Eu não sei o que é que o Rui Pimenta... Tu vai entrevistar ele amanhã, né? Sim. Era uma pergunta que eu gostaria de fazer a ele. Porque ele deve olhar para a China e deve ver, né... não em ação a centralização do controle de preços, né? Você tem tipo, um sistema meio mercado com um Estado agente. É como se estivesse incorporado aquelas verdades que estão ali, que qualquer liberal de Faria Lima faz. Então, o problema, a questão socialista não é a questão econômica. Dostoiévski já colocou isso muito bem nos Irmãos Karamazov, quando ele fala do personagem Alyosha, né? Ele fala que, tipo, que o Alyosha, se ele não fosse cristão, se ele não fosse um monge, ele seria o socialista mais radical de todos.
Porque a questão do socialismo é a questão do materialismo, é a questão do ateísmo, né? Poucas pessoas são realmente ateias. Até os ateus militantes e tal. Tipo, você vê que no ateu militante tem um movimento de rebeldia contra algo. Né? O próprio Marx mesmo, tipo, não é quase como se ele fosse um profeta do judaísmo invertido. Né? O Olavo falava muito que tipo, era necessário fazer uma ciência do ateísmo comparado, assim como as pessoas tentam fazer a religião comparada. O que é uma religião comparada? Religião comparada, por exemplo, você pega tipo a jornada do herói, tá entendendo? Você vai ver tipo que a jornada do Cristo ela é parecida com a jornada do Sócrates, né? Dentro do budismo existe uma negação da carne que você também vai encontrar no misticismo cristão e tal, tá entendendo? Só que, obviamente as religiões elas não vão ser comparáveis de maneira última, porque cada uma é uma coisa. Se você for pegar o judaísmo, ele é um projeto de nação, né? Ele é um projeto divino de estabelecimento de uma nação, que é a nação de Israel. Uhum. O cristianismo ele é um projeto de restauração da humanidade, de volta da humanidade a Deus, de expansão, né? O cristianismo ele não é uma nação, né? Ele já é um mundo que está fora desse, realmente. Dentro do islamismo você tem a proposição da formação de uma comunidade sacra, né, de uma comunidade sagrada, através da obediência, né? Através da isso, exato. Então, tipo, elas já não são comparáveis. Lugar, não precisa ser um território específico. Se bem que eles têm disputas ali, né? Mas ao fazer esse estudo, as pessoas chegam a conclusões muito interessantes, entendeu? Agora, dentro do ateísmo, ninguém fez isso ainda, porque quando o cara pensa ateu, o cara diz, o cara que nega Deus, tipo, mas qual é o Deus que ele está negando? Acho que porque né? Todos os tipos. O Deus, se você for pegar a origem do ateu, a origem religiosa que ele teve, né? O tipo de ateísmo dele vai ser diferente. O ateísmo de um Dawkins, por exemplo, é diferente do ateísmo de um Marx, né? O ateísmo de um Christopher Hitchens, né? Vai ser diferente do ateísmo de um Marcuse, tá entendendo? Então, tipo, de onde você vem, isso influencia que tipo de ateísmo você é. Então, dentro do marxismo, o grande problema é o problema do ateísmo que se expressa na forma do materialismo. O problema do ateísmo é que você elimina qualquer necessidade de propósito e de direcionamento específico que tem essa existência. De uma certa forma, isso é bastante libertador, né? Porque significa que você pode fazer qualquer coisa e... É libertador? Não. É aprisionador. Tudo bem. É o contrário. Fica você e os seus vícios e o seu pecado, que é um fato tão batatal assim, né? Tentando viver com aquilo sem ter uma organização para isso. Então, obviamente, o ateu ele vai buscar criar novos esquemas. E aí ele vai usar outras... Ele sempre tem religião, né? A religião do ateu é uma ideologia, normalmente, né? Mas nesse movimento, né, de rebeldia, ou de voltar-se contra, ou de crítica e tudo mais, né? O ateu ele ainda está ali num diálogo com Deus. E é esse diálogo de oposição a ele é que vai gerar o problema no marxismo. Como é um ateísmo de origem judaica, você está se rebelando contra a própria estrutura da realidade. Uma coisa é um ateísmo desafiei Zeus, tá entendendo? Tipo, o cara vai, sei lá,